Com o Elementor você tem muito mais controle de edição e com o Lovable você tem uma IA trabalhando por você. Mas será que a gente consegue juntar essas duas coisas? A IA fazendo o trabalho pesado pela gente e depois conseguir exportar e editar esse conteúdo lá no Elementor? Bom, é isso que eu vou explorar nesse vídeo. Depois de ver vários métodos diferentes, eu resolvi testar o que parece que funciona melhor para o que a gente quer, testar aqui na prática, sem esconder nada para dizer que o método funciona, para dizer que a ferramenta funciona. Tá, então a gente vai partir desse design aqui, que eu criei dentro do Lovable. Esse é o design da página que eu desenvolvi usando o Lovable. Se você já utilizou o Lovable, você sabe mais ou menos como funciona. Você pode pedir para ele fazer alterações aqui dentro do chat. Por exemplo, eu pedi para ele alterar essa imagem aqui da Hero por essa outra imagem que eu enviei em anexo. Mas a gente também consegue fazer alterações aqui nesse Visual Edits. Ele nem sempre funciona, mas quando ele funciona é um quebra-galho. Então, por exemplo, eu vou clicar aqui nele e eu vou selecionar essa parte aqui do texto. Eu posso clicar aqui em Edit Styles, aí eu posso mexer aqui no tamanho, posso mexer na espessura da fonte, posso alterar aqui a cor, e se eu quiser alterar o texto, eu também consigo. Depois eu posso salvar alterações ou cancelar as alterações. Mas ainda assim, não dá toda a flexibilidade que a gente tem ao editar com o Elementor. Enquanto o Elementor não desenvolve a sua própria ferramenta, a gente vai testar então essa daqui, a Clone WebEx, que ela promete pegar um design da internet, não só do Lovable, mas qualquer site, na verdade, exportar esse design para qualquer construtor de páginas. Eu já conhecia essa ferramenta, ela era gratuita antes, eu ia criar um vídeo sobre ela, e aí ela mudou, ela deixou de ser gratuita, e aí ela ainda tem um plano gratuito, mas o plano que oferece o Elementor, né, que oferece a exportação para Elementor, é pago. E aí eu desisti de fazer o vídeo, depois mudei de ideia para poder apresentar ela aqui para vocês, e vocês verem se vale a pena ou não utilizar. Como eu falei, aqui no plano gratuito, você consegue exportar para Gutenberg e para Webflow. Eu, particularmente, só uso o Elementor. E aqui no plano de $10, ele exporta para todos os construtores de páginas. $10 por mês vai dar, em média, aí, R$55. Se você estiver prestando serviço, se você estiver utilizando isso aqui para vender páginas para clientes, talvez faça sentido. Se a ferramenta funcionar, que é o que a gente vai testar agora. Então, você vai criar a sua conta aqui. Depois você vai entrar no seu painel. Aqui eu já tinha feito outros testes, então eu já tenho uma certa opinião. Só que agora eu vou testar um novo layout, que eu não tinha testado ainda. A gente vai testar aqui juntos, a gente vai ver esse resultado juntos aqui ao mesmo tempo. Para a ferramenta fazer aqui essa exportação, a gente vai precisar adicionar aqui um novo projeto. E de antemão eu já falo que eu não sou patrocinada por essa ferramenta, eu não ganho como afiliado, então eu não tenho nenhum problema de, se não der certo, mostrar aqui para vocês. Eu vou deixar o link aqui embaixo para facilitar, mas eu não ganho nada se você assinar aqui o plano deles. Você coloca o nome do projeto e aqui você coloca o link público desse site. Para pegar o link público aqui no Lovable, basta clicar em Publish e aí ele vai nos dar esse link aqui personalizado. A gente copia, vamos abrir ele aqui na nova guia só para testar se tá tudo certinho. Tá tudo certinho. E adiciono aqui no projeto, daí clico para criar projeto. Aí nós temos esses 3 passos aqui para realizar. Primeiro, instalar a extensão do Chrome da ferramenta, que é essa daqui. Clique aqui para instalar a extensão. No meu caso, eu já estou com ela instalada. Você vai instalar aí no seu navegador. Depois disso, a gente vem aqui para a página. A gente seleciona a extensão. E aqui ele vai pedir para a gente dizer qual que é o projeto. No caso, é esse projeto aqui que foi criado agora. E daí eu clico para Add Page. Uma coisa importante é que a ferramenta ela vai te cobrar por página que você clonar. Ela não vai te cobrar pelo site inteiro. Por exemplo, se você tem um site com 4 páginas, você vai gastar 4 créditos para exportar cada uma dessas páginas. Depois que você carregar essa página aqui inteira, você vai ter a opção de exportar ela de uma só vez ou exportar só algumas partes da página. Só a primeira seção, só a segunda seção. E aí você não vai ser cobrado por exportação. Uma vez que já tivesse sido feito aqui o trabalho na página, você gastou um crédito, pronto. Você pode exportar esse material quantas vezes você quiser, da forma que você quiser. Deixa eu tirar a minha carinha aqui do meio. Como eu disse, você tem a opção de pegar só uma parte da página, ou você pode pegar a página inteira. Nós vamos tentar exportar a página inteira. Aqui, esse Merge Elements, eu deixo habilitado, porque aparentemente ajuda aqui ele a processar as informações e a criar a exportação. E no mais, eu não mexo em nada. Eu só clico aqui então para exportar. E depois disso, eu tenho 2 opções. Eu posso
exportar, e aí ele vai baixar o arquivo JSON para mim, para eu subir como modelo lá no Elementor, ou eu posso clicar aqui para copiar, e aí eu só faço colar lá na minha página. A gente vai selecionar essa segunda opção. Só que para poder colocar isso lá no WordPress, a gente vai precisar baixar o plugin próprio deles, que é esse daqui que ele já está colocando para fazer o download. Daí você vai voltar no seu WordPress e vai adicionar o plugin aqui dentro dos seus plugins. Depois de instalar e ativar o plugin, aí sim vai funcionar a exportação, pelo menos a gente espera. Então vou vir agora em páginas, vou clicar para editar com Elementor. Aqui eu vou mudar a configuração e vou colocar o layout da página como tela do Elementor. Daí eu vou clicar com o botão direito do mouse e vou clicar aqui em colar de outro site. Daí ele pede para eu confirmar, clicando em Command V, Ctrl V, ele vai carregar aqui pra gente. Funcionou super. Pelo menos essa primeira seção veio direitinho aqui pra gente. Vamos ver as demais seções. Eu confesso que eu me surpreendi aqui com o resultado, porque nas minhas outras tentativas não funcionou. É claro que a gente tem vários defeitinhos aqui, mas eu considero que relativamente fácil aqui de ajustar. Como você pode ver, ele adiciona aqui alguns elementos próprios, né? Alguns códigos. Alguns desses elementos aqui não são os elementos padrão. Por exemplo, esse botão, ele não é um botão, um elemento de botão do Elementor. Ele é um HTML. Então, tem algumas coisas aqui que não facilitam muito a sua vida para editar, né? Porque não adianta ele trazer a página aqui se você não consegue editar como você normalmente editaria os elementos que vêm aqui do próprio Elementor. Então aqui, por exemplo, você precisaria caçar o texto para poder alterar a cor, você não ia conseguir mudar tão facilmente. Você teria que vir de fato aqui e adicionar o botão. Esse elemento aqui, por exemplo, normalmente se eu estivesse criando a página, eu iria colocar um título e embaixo um texto. Aqui ele tem o seu elemento próprio, que ele chama de card box, que tem o texto 1 e o texto 2. E isso aqui veio junto lá com o plugin deles que a gente adicionou. Então, algumas coisas aqui são relativamente fáceis de mudar. Aqui, por exemplo, é outro elemento deles, mas que dá para alterar aqui como um elemento normal do Elementor. Esse daqui de título e subtítulo dá para alterar direitinho aqui as cores, então não é um grande problema. Na verdade, eu estou bem surpresa porque essa página deu muito mais certo do que as outras que eu testei. Aqui a gente tem um probleminha, mas relativamente fácil de ajustar. No mobile precisa de uns ajustes aqui a mais. Então sim, você vai ter um trabalhinho a mais aqui para poder ajustar. Mas em relação aqui a ganho de tempo, eu diria que algumas vezes vai compensar muito você começar o design lá no Lovable ou em qualquer outra ferramenta de vibe coding e trazer para cá dessa forma. Algumas vezes não, você vai gastar muito tempo para editar dentro do Elementor, mas às vezes o seu cliente ele quer uma página com Elementor, ele quer uma página com WordPress. Então você vai ter que ter o esforço. Só que muitas vezes também o cliente não está nem aí se você fez com WordPress ou se você fez com Lovable, ele quer a página dele pronta. Então eu diria que vai de caso a caso você testar e ver o que funciona melhor para você. Nos outros testes que eu fiz, eu sofri muito mais porque simplesmente não vinha. Simplesmente eu exportava o arquivo aqui e quando chegava no Elementor não vinha nada do jeito que estava lá na página. Aí o que eu fiz? Em vez de exportar a página toda, eu vim em seção por seção, né? Aí, em vez aqui de exportar por tipo, eu coloquei seletor. Aí eu selecionei a primeira seção inteira. Aí aqui no seletor, você tem que clicar qual é o nome do seletor. Aí eu cliquei no primeiro. Aí eu clicava em exportar de novo. Depois eu copiava e voltava na minha página. Adicionava aqui a seção. Colar de outro site, Ctrl V. E aí eu fui construindo a página seção por seção. Porque no outro caso, eu não conseguia exportar de uma só vez. Mas aqui, magicamente, dessa vez funcionou. Que ele vem com o símbolozinho do Lovable, né? Mas aí dá para você excluir, é bem tranquilo isso. Assim, minha avaliação não é a solução perfeita. A solução perfeita seria que o Elementor, ele tivesse essa possibilidade de você colocar lá o prompt e ele criar a página inteira para você. E depois a gente conseguisse editar aqui dentro do painel. Como isso não é possível, a gente trabalha com o que tem. Eu acho que a dica principal seria já ajeitar o máximo que você puder aqui dentro do Lovable, seja com essa ferramenta do Visual Edits ou aqui dentro do próprio chat. O problema do chat é que cada vez que você pede uma mudança, você está gastando créditos. E, inclusive, até melhor do que o Lovable para criar landing pages, eu recomendo você utilizar o build do Google Studio, que é totalmente gratuito. Ele funciona exatamente aqui como o Lovable, mas você não vai ficar gastando para poder fazer as alterações. E da mesma forma, você pode depois também exportar para o Elementor. E eu ensino mais sobre isso no vídeo que eu estou recomendando aqui do lado.